O jeito que acontece... Bom, se a gente for parar pra pensar um pouco no jeito como as eleições americanas, que é um assunto quente, né? Esse ano aí. Cara, inclusive o Elon Musk agora ele tá do lado do Trump abertamente, né, cara? Totalmente. Não é esquisito isso? Sabe por que eu tô falando isso? Vamos lá. Porque lembra quando ele comprou o Twitter, né, que era Twitter? Eu lembro que tinha um discurso que era assim, puta, tá muito à esquerda aqui o Twitter, vamos colocar isso daqui um pouco mais neutro. Puta, corta pra 2024, ele tá abertamente defendendo o Trump, então assim, puta, puxou pro outro lado pra caramba, né? Claro que tem muito a ganhar com isso, mas era um movimento natural? Olha, Elon Musk é uma cidadão norte-americano, ele tem o mesmo direito de todo mundo de expressar uma preferência para um candidato ou outro. Quando ele comprou Twitter, o problema na perspectiva dele não é necessariamente que está cheio com pessoas na esquerda. O problema que ele identificou é que tinha muito censura. E a censura foi principalmente direcionado para apoiadores do Trump, que sem dúvida é verdade. Então, para mim, o compromisso do Elon Musk, quando ele comprou o Twitter, não é que ele vai ficar neutro nas opiniões e o ativismo político dele. Muito pelo contrário, o compromisso dele é que, olha, eu vou ter opiniões, mas você está totalmente livre de falar mal de mim, de ter uma opinião. E o Twitter nos Estados Unidos é cheio com pessoas que odeiam o Trump, que odeiam Elon Musk, que adoram o Partido Democrata. Então, isso não é uma contradição para mim, que fala um lado que vai ter a plataforma onde todas as opiniões são permitidas e outra que eu, como um cidadão, está muito apoiando o Trump. Entendo. Eu acho que não tem uma... Seria um problema se ele estava usando o Twitter para silenciar os voices em favor do Kamala Harris, o Partido Democrata. E tem um pouco disso. Não vou defender ele que ele está perfeito nesse sentido. Mas é bem melhor do que o Twitter antes ele comprou e bem melhor em comparação aos Google, Facebook e outras plataformas na perspectiva da liberdade de expressão. Eu entendo. É que ele ainda tem uma vantagem que o perfil... Apesar de eu já ter visto ele dizendo que, não... eu tuito e aí as pessoas recebem igual recebem de qualquer outro perfil. Eu já fui impactado pelo perfil do Elon Musk, assim, tentando não ser, sabe? Então é uma senhora arma, né, cara? E se você tem um cara desse, com esse poder aí, que ele consegue falar pra toda uma rede social o que ele pensa, é um aliado que eu ia querer ter também, né? É interessante, porque meu relacionamento com ele é mais ou menos bom, e sempre era. Então, talvez estou mais positivo sobre ele por causa disso, preciso admitir isso. Mas uma vez saiu uma lista do Twitter que foi vazado para uma revista norte-americana sobre as contas que ele pediu ser mais promovido. E nessa lista eu estava lá, mas também o Alexandre Ocasio-Cortez, muito políticas da esquerda, muito pessoas na direita, muitas celebridades. Foi mais para promover a diversidade das opiniões. Não é só pessoas da direita. Então, eu acho que quando ele comprou, todo mundo disse que é um investimento ruim, que ele vai perder dinheiro. E realmente ele está perdendo muito dinheiro. E eu acredito que ele fez isso em parte porque dá ele muito poder para controlar os debates políticos. Obviamente, quem controla isso tem muito poder, mas também eu acho que porque realmente ele acreditava que a internet está sendo ameaçado como uma inovação que deveria ser tão impactante para a humanidade com censura. E ele realmente é ofendido pela censura, mesmo que às vezes ele faz, mas bem menos do que outras plataformas. Tá, ele faz, você fala assim, imagina, falando do X, né, do Twitter. Tá.
Bom, e não dá pra gente falar de Elon Musk. Você usa X? A única pessoa que eu conheço que usa X é você. Não, é que assim, eu também falo Twitter. Ainda não mudei, mas vamos usar X. É o nome oficial. Então, mas não dá pra gente começar, não dá pra gente falar disso sem falar do fato que o X acabou, o Twitter acabou de voltar a funcionar no Brasil, né? Puta, o que você acha? Vamos lá. O Elon Musk no começo, ele e assim, me fala como jornalista, tá bom? Não necessariamente como um cara que é amigo do Elon Musk. Não amigo, não quero Tudo bem, exagerar, mas tá bom. O Elon Musk, ele no começo, ele assume uma postura muito combativa. Porra, tenta mudar o lance lá do servidor de um lugar pro outro pra dar uma burlada aqui, não sei o quê. Sempre combativo e tal. E no final acaba mesmo tendo que ceder. Totalmente. É o único. Porque o troço escalou de uma forma. E assim, dá pra gente conversar, dá pra gente falar sobre causas, ou o que causou o que, o processo que acontece dentro do STF pra desencadear tudo que dá no que aconteceu. Mas no fim, escalou pra uma situação que era um empresário, um bilionário, contra um Estado. E aí não tinha como, mano. Aí alguém tem que ceder e não pode ser o Estado, né? E não pode ser o Brasil. Eu acho que... Você discorda? Uma das coisas... Não, eu concordo. Eu acho que o que está acontecendo agora é que os Estados no mundo democrático, que obviamente inclui Brasil, Estados Unidos, Europa, etc., Canadá, Austrália, está realmente olhando para a internet como uma grande ameaça. Às vezes eles falam com honestidade por quê? Porque eles não conseguem mais controlar como a população pensa. Qual informação ela está recebendo, quais opiniões ele está acreditando, ou fontes da informação que eles estão indo para ser informado. Antes do programa estávamos falando sobre essa grande mudança na mídia no Brasil, mas em todo lugar que agora, antes tinha 5 famílias que controlaram tudo. Agora tem muitos veículos independentes que fazem coisas totalmente diferentes com uma grande audiência, que milhões de pessoas confiando, inclusive aqui, e outros programas assim, que não existia 10 anos atrás na forma que agora existe. Então, eu acho que ele estava tentando fazer tudo para controlar a internet, porque é isso que o facções poderosas fazem na história toda. Quando tem uma arma criada que pode ameaçar o poder deles, eles vão tentar destruir essa arma ou usar a arma para o próprio interesse. É isso que está acontecendo aqui agora com a internet. Eles tentaram muito pressionar o plataformas, também essas empresas como Facebook e Google têm relacionamentos muito importantes com o Estado. O Amazon, por exemplo, tem bilhões de dólares trabalhando com o CIA. O Google trabalha com muito parte do governo dos Estados Unidos. E eles estavam pensando, ok, vamos usar esse poder que nós temos para influenciar eles censurar como nós estamos querendo. Só que não estava funcionando, em parte porque a plataforma estava sendo pressionado. Também Elon Musk comprou o Twitter e deixou bem claro que ele não vai aceitar essas ordens de censura. E também tem outras plataformas que estavam sendo criadas, como o Rumble, por exemplo, onde eu tenho meu programa, justamente por causa da liberdade de expressão. Então, eles estão ainda sentindo ameaçado por uma internet livre. Então, eles aumentaram muito as coisas que eles estão fazendo. 3 dias antes, o Alexandre de Moraes fechou X aqui no Brasil, foi quando a França enganou o fundador do Telegram, Pavel Durov, que é multibilionário, para ir para a França, e no minuto que ele chegou, eles prenderam ele. Prendeu um multibilionário que é o chefe do plataforma, das maiores no mundo. Tem quase 1 bilhão de usuários. Quando pessoas como Elon Musk e Mark Zuckerberg e outras pessoas assim estão vendo alguém como Pavel Durov sendo preso
preso de verdade na prisão na França, baseado numa acusação que ele está permitindo discurso ilegal, que ele está permitindo pessoas de cometer crimes na plataforma, obviamente eles têm muito medo. E isso mostra que os Estados agora está tentando aumentar o poder para falar para esses bilionários: quem manda não é você, mas quem manda são nós. E se você não aceita isso, você vai ser destruído, de um jeito ou outro. Entendi. Isso é uma guerra bem mais intensificada agora. E para mim, que está em jogo é a questão se a internet vai ser livre ou vai ser controlado pelos Estados. Entendi. Bom, nesse caso do Elon Musk aí, parece que, bom, o recado que fica é o Estado vai ganhar se entrar numa, né? Porque, olha isso da perspectiva. Primeiramente, acho que é muito importante entender que mesmo tem muitos estados no mundo democrático aumentando a censura, eu estou, como jornalista, focando nessa questão provavelmente mais do que tudo. Aqui no Brasil é bem mais extremo, por causa do Alexandre de Moraes, por causa da desculpa que eles têm com o 8 de janeiro e a acusação que o Brasil está sendo ameaçado pelo golpe. Precisamos usar medidas bem extremas para proteger a democracia brasileira. Então, isso permitiu Alexandre de Moraes de centralizar um poder nas mãos dele, que é bem mais do que qualquer outro estado tem na questão da censura, mas outras coisas também, mandando pessoas na prisão sem acusações, sem provas, tudo isso. Então, eu acho que por causa disso, o Elon Musk decidiu de desafiar o Brasil e principalmente Alexandre de Moraes, e ele achou, eu acredito, que o Brasil não vai conseguir fechar X, que a população vai reclamar. E ele apostou errado. Ele acha que ele não entendeu que o Alexandre de Moraes funciona sem limites nenhumas. Então, mas nesse caso, em última análise, cara, eu ia achar muito estranho se o Alexandre de Moraes, do jeito que escalou, se ele, com perdão da palavra, arregasse, sabe? Do jeito que escalou, só tinha um jeito de terminar. Tinha dois jeitos de terminar. Ou o X nunca mais volta, ou o Elon Musk entra na dança. Pelo jeito que escalou, sabe? Do jeito que, no ponto que chegou, não tinha jeito. Não, então, é exatamente isso que eu acho que aconteceu é que, primeiramente, o Brasil é um mercado bem importante para toda a plataforma. É o sexto país com mais população no mundo, mas também tem uma população bem jovem, bem online. É um mercado bem crucial para todas as plataformas, inclusive Brasil, Twitter, porque o Twitter está com problemas financeiros, como eu estava falando. Então, de um lado, o Elon Musk ele não comprou o Twitter sozinho, pegando 44 bilhões de dólares do conta dele. Ele usou bancos, investidores, que já está perdendo muito dinheiro por causa caída do valor do Twitter por vários motivos. Então, você acha que eles estão tranquilos vendo Twitter sendo fechado num mercado tão importante e tão lucrativo do Brasil? Claro que não. Mas a outra coisa é que Alexandre de Moraes fez, isso é um dos abusos mais inacreditável para mim, é que ele atacou uma outra empresa, que é a SpaceX, ou Starlink, até ele tirou a grana do conta do SpaceX para pagar os multas do Twitter, mesmo que são empresas totalmente diferentes. Então, do outro lado, Elon Musk tem pessoas bem ricas, bem poderosas, falando que nós não vamos ficar aqui assistindo SpaceX perdendo muito dinheiro por causa do seu jogo no Twitter. E ele estava sendo pressionado de dois lados. Obviamente, ele não queria ser humilhado, mas ele era. Ele não tinha uma escola. Mesmo ele é a cara mais rico no mundo. Mas, no fim dos contos, os governos, os estados, os bancos ainda têm bem mais poder do que ele. Isso foi exatamente porque ele reverteu. Ele disse que ele ia fazer tudo que Alexandre de Moraes queria, que ele prometeu que nunca ia fazer. E agora o Twitter voltou para o Brasil, mas só com a derrota muito grande do Elon Musk.